Você clicou nesse vídeo. Você acha que o home office é definitivo ou acha que vai rolar um mix entre o presencial e trabalhar de casa, né? Não só home office, mas ensino à distância também. Enfim, qual que é o novo normal que a gente está vivendo? No vídeo de hoje, você me pediu um fundo imobiliário para eu falar aqui na série do Fala Fi, né? Então eu trouxe aqui para vocês o HGRE11. Já adiantando aqui para você, né? O HGRE11 é um fundo imobiliário que investe em lajes corporativas, né? Ou seja, ele investe em escritórios, com aqueles prédios que tem escritórios, né? Enfim. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não tá entendendo nada, meu nome é Rafael. Meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro. Seja você gastando bem ele, seja você investindo melhor ou então ganhando cada vez mais. Aqui no canal eu tenho uma série onde você pede para eu falar sobre um fundo imobiliário lá nos meus stories, que nem eu já comentei, né? E aí eu pego aqui e mostro como que eu faço meus estudos sobre um fundo imobiliário. Isso aqui não é uma análise, eu tô longe de ser um analista, não escutem com viés de análise, tá? Eu tô aqui trazendo como você pode estudar um fundo imobiliário por aí também e você tirar as suas próprias conclusões. Então, cheio de enrolação, eu vou usar a plataforma do Funds Explorer, que é a plataforma que eu mais gosto atualmente. Então eu sugiro vocês fazerem a mesma coisa. Não deixem de se inscrever no canal para eu te ajudar a dar o primeiro passo aí para a sua liberdade financeira. Cheio de enrolação, bola para a tela do computador aqui, que hoje o vídeo está super da hora, vai. Vamos aqui. Bom, como de costume, vocês já sabem, Funds Explorer. Vamos ver aqui. Primeiro link aqui, já vai. Eu vou falando aqui, se você não sabe, né? Esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou tentar editar o menos possível, menos corte possível. Eu tenho um checklist aqui do lado, onde eu vou tentar seguir, para não me perder também, porque eu quero que seja um vídeo bem simples de editar. Então vamos lá. Aqui em cima, na aba de busca, vocês procurem por HGRE11. Vamos lá, eu vou tomar aqui um energético para dar aquele gás. Bom, aqui está um panorama geral, né? Deixa eu carregar tudo aqui na plataforma. Acho que deu. Vamos lá. Eu sempre começo mostrando na descrição, né? A gente lê um pouquinho junto. Não vou ler tudo, né? Mas eu vou ler a parte principal. Vamos lá. HGRE11 é um fundo imobiliário do tipo de tijolo. Tijolo nada mais é o nome bonito, né? Que é um fundo imobiliário do tipo de renda. Ou seja, ele vai investir em um imóvel físico mesmo. Beleza? Esse imóvel físico vai gerar uma renda. E por ser um imóvel físico mesmo, eles chamam de tijolo, tá? E aí o que acontece? Esse tipo de fundo imobiliário, ele tende a estar ligado mais à inflação, tá? O aluguel vai sendo reajustado pela inflação, então, no passar do tempo, o imóvel, né, o fundo imobiliário, ele tende a acompanhar a inflação. Agora, um fundo de papel, por exemplo, que investe em títulos de renda fixa imobiliária, né, os CRIs, LCIs, enfim, ele não tem muito essa pegada. Então, normalmente, os fundos de tijolos, eles são fundos que têm essa proteção da inflação e que não pagam tantos dividendos por causa disso. Ou melhor, os fundos de papel, por não terem essa proteção, entre aspas, proteção contra a inflação, eles tendem a pagar mais dividendos, beleza? Então, é o primeiro ponto aqui. Se a gente for comparar fundo de tijolo, a gente tem que comparar tijolo com tijolo. Não dá para comparar banana com maçã, que isso não dá certo. Então, beleza. Primeiro ponto aqui que eu já passei para vocês. Vamos ver o que mais que tem aqui. Eu quero pegar o nome inteirinho dele aqui. Aqui, ó. Fundo imobiliário CSHG Real Estate, né? Real Estate é ramo imobiliário. E o que significa CSHG? CSHG é o Credit Suisse Hedging Griffo, corretora de valores, SA, tananã. Então, essa é a administradora do fundo. Nome diferente aí, mas nada bicho de sete cabeças. Então, CSHG Real Estate com o ticket, né, é negociado na bolsa com HGRE11 na nossa bolsa. Taxa de administração do fundo é de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido ou o valor do mercado, tá? Ou seja, é uma taxa de administração aqui que a gente precisa também ficar esperto, né? Não é muito baixa essa taxa de administração, mas por causa do nível do número de imóveis que o fundo tem é até razoável, tá? Vamos seguir aqui. Eu gosto de falar aqui, cara, se você tá pagando taxa de administração e tá tendo resultado, pra mim não tem problema você tá pagando, porque você tá terceirizando isso, né? Então, se a taxa é alta, tenta entender o motivo porque ela é alta e se compensa pra você. E nesse caso aqui, o 1% não é um negócio que me incomoda tanto, não. Pra mim tá tranquilo. Bom, outra coisa legal do fundo é que alguns fundos têm isso, né? Outros não falam tanto. Mas
esse aqui está falando que ele sempre vai distribuir no 10º dia útil do mês seguinte, né? Então é legal você saber que você vai receber no 10º dia útil do mês. E você vai receber, né, 95% do resultado do fundo. Eu acho que de informação geral era isso. O que eu quero passar aqui para vocês agora são os ativos do fundo, né? Quais são os ativos que o fundo investe. Bom, como eu falei, ele é um fundo imobiliário que investe em lajes corporativas, ou seja, ele investe em salas, escritórios de empresas. Isso sofreu muito no último ano aí, nos últimos 15, 20 meses aí. Por quê? Porque, cara, a gente está vivendo uma fase de que a gente não pode aglomerar. Não pode aglomerar, então o pessoal está ficando bastante em casa. Tá tendo a migração de algumas profissões do presencial para o home office. Isso é bom? Eu confesso que para mim está sendo bom. Tem um lado positivo, um lado negativo, né? Mas, cara, tem que pôr na balança. Eu acho que vai acabar a sala presencial lá, o trabalho presencial. Não acho que vai acabar. Acho que vai diminuir? Vai diminuir, mas nada é perpétuo, né? Como que eu enxergo esse setor como um todo? Eu enxergo da seguinte maneira. Os prédios, né, as lajes que têm uma qualidade muito boa, ou seja, o prédio que é bom ali, o ativo que é bom, ele sempre vai ter algum inquilino. Por quê? Porque as empresas que têm que ter o presencial, eles vão querer, não agora o prédio mais barato ali, o que quer que seja. Já que está tendo presencial, eles vão querer prédios, imóveis que sejam de qualidade alta. Ou seja, com localização boa, tecnológico, enfim. E aí, é uma outra questão aqui se esse fundo tem esses imóveis ou não, mas eu acho o seguinte, o aluguel diminuiu, né, porque não está tendo procura para essas salas. Eu acho que diminuiu, tô pensando aqui sendo com um raciocínio básico, né? Se tem menos gente alugando, provavelmente o preço vai diminuir. Mas a minha cabeça é o seguinte, os imóveis tops, eles sempre vão ter inquilinos porque as pessoas estão querendo um imóvel melhor para ficar lá. Então eu acho que assim, se esse fundo aqui tiver imóveis legais, que eu já adianto aqui, eu dei uma olhada, na minha percepção tem imóveis legais, cara, é um setor que tá em queda agora, tá sofrendo bastante agora, né? Mas tem um potencial enorme para crescer, tá? Lógico, você não vai investir em um prédio só, um prédio que não é tão tecnológico, sei lá. Então, cara, é legal ter essa diversificação, porque, por exemplo, esse fundo aqui tem 21 ativos, são 21 prédios, 21 lajes corporativas distribuídas em 4 estados. Tudo bem que a maioria está no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo até, mas, quer ver, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá, vamos ver aqui, ó, São Paulo. Tem bastante prédio aqui em São Paulo. Enfim, tá bem distribuído. Tem São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. Eu vou pegar aqui alguns imóveis para vocês verem, né? E depois eu pego no relatório do fundo mais detalhes sobre eles. Eu confesso para vocês que eu não conheço muito bem São Paulo, então não sei te falar mais detalhes sobre a região, nem nada disso. Ó, mas tem na Faria Lima ali, pô, Faria Lima famoso, né? Principalmente no mercado financeiro. Mas ó, depois eu falo da vacância. Vamos pegar o relatório aqui, que eu tinha visto que tem dados interessantes aqui no relatório. Vem pra cá. Deixa eu carregar. Olha lá. Quero mostrar isso daqui pra vocês. Cadê? Olha lá. Por exemplo, esse primeiro imóvel aqui, o fundo tá com... Esse primeiro imóvel aqui tá com uma vacância de 30%, né? Eu vou emendar a vacância aqui, porque fica mais fácil de relacionar as coisas, né? Ou seja, 30% desse imóvel aqui, desse prédio, tá vago. Tem pessoas que podem entrar naquele imóvel, né? E a vacância, eu penso assim, qual que é o lado bom da vacância? O lado bom é que da vacância física, né? Que não tem ninguém lá. A vacância física, o lado bom é que podem alugar, tá disponível para quem quiser alugar ali na hora. A vacância financeira, o lado bom, na minha visão, é que vai ser cobrada alguma multa ali, porque a pessoa não está pagando o aluguel nem nada disso. Mas tem um lado ruim também, a gente está alugando, né, na vacância física, e, quer dizer, na vacância financeira a gente está alugando e não está recebendo. E na vacância física, qual que é o lado ruim de não ter ninguém? É porque a gente não está aproveitando o potencial máximo, né? Então é sempre legal você analisar o ponto positivo e negativo da vacância, fechou? E nesse caso aqui, 30% desse imóvel está vago. Nesse daqui, 1/3 está vago. Nesse aqui, um pouquinho está vago também. Enfim, nesse aqui, por exemplo, o imóvel está inteiro vago.
Então, a gente está vendo aqui que tem bastante. Ó, nesse não tem ninguém, nenhum, não está vago, esse aqui está metade vago. Enfim, tem imóveis que estão vagos, tem imóveis que não estão vagos. Por quê? Por causa de toda a situação que a gente está vivendo. Isso é bom? Isso é ruim? Cara, o fundo está sofrendo. Olha esse gráfico aqui da vacância desde maio do ano passado. Ocupação física. 80% aqui arredondando estava ocupado. Beleza. E esses 80% estavam pagando também. Legal. Só que 20% do fundo, né, dos imóveis como um todo do fundo, estão vagos, cara. Ou seja, vamos pensar aqui basicão, tá? Eu acho que isso aqui tá por área, mas vamos supor que, cara, o fundo tá deixando de ganhar 20% ali da receita que ele tá ganhando, sacou? Ele poderia estar ganhando 20%, não 20% a mais, né? Ele tá ganhando 80%, ele pode estar ganhando 100% do potencial dele. Então seria mais lucro, né, pra gente e mais distribuição de dividendo também. Mas, cara, como vocês vão ver, tudo tem consequência, né? A consequência disso daqui provavelmente está no preço da cota, né? Que a gente vai chegar mais pro final. Por quê? Porque se isso aqui a vacância tá alta, ou seja, tem um gap aqui de alugar, né? De disponibilidade, cara, vai refletir no preço, vai refletir no preço da cota da patrimonial, vai refletir no dividendo. A gente vai chegar agora no dividendo, tá? Eu acho que ficou fácil de entender a vacância física e financeira, né? Os dois pontos são importantes, você entendeu o ponto positivo e negativo da vacância, tanto da física quanto da financeira. Então vamos pro dividendo aqui, que eu acho legal de falar, né? Ó, dividendo do fundo é um fundo muito perene, muito perene. O que é perene? Cara, é um fundo que distribui sempre certinho, né? Cara, desde 2009 ele está distribuindo de forma regular. Lógico, tem períodos que subiu um pouquinho mais, tem períodos que diminuiu, mas isso é natural. Isso aqui é o dividendo bruto, né? Por exemplo, o último foi de 67 centavos por cota, né? Isso deu 0,51%. Então o fundo está distribuindo 0,5% ao mês. É um fundo legal, tem a variação, né, para cima e para baixo da cota, mas que distribui 0,5% todos os meses. Só com 0,5%, né, isso aqui vai dar 6,15 ao ano, nos últimos 12 meses, né, que ele distribuiu. Sem contar o preço da cota, a variação da cota, nem nada disso. E se a gente for pegar o dividend yield, que é a porcentagem, né, que é o preço, por exemplo, 0,67 dividido pelo preço da cota que estava naquele dia. E aí o dividend yield, né, a porcentagem, deu 0,49. Deu um pouquinho diferente aqui, mas vocês entenderam. Aí, qual que é a parada aqui? Vocês estão vendo aqui, desde 2016, o dividend yield estava quase 1%, chegou a 1% e foi diminuindo depois. Por que aconteceu isso? O fundo passou a distribuir menos dividendo? Passou a distribuir menos dividendo, mas qual que é o motivo disso tudo? O motivo é que aqui atrás a taxa de juros no Brasil estava muito alta, estava beirando 10%, 15%. Então os fundos imobiliários como um todo distribuíam mais mesmo. Isso foi diminuindo, né? Hoje está ali na beira dos 0,5% ao mês, que você não acha isso em qualquer renda fixa, né? Lógico que tem alguma outra renda fixa que você acha, tem alguns CDBs mais longos que você acha, mas não acha a mamata que era aqui antes, que era 15%, 20% ao ano, sem fazer nada, né? Hoje está bem diferente as coisas. O que é importante comentar aqui, que eu sempre comento todo vídeo aqui do Fala Fi, que é legal de falar. Beleza, você olha para o dividend yield, mas principalmente olha para um negócio chamado dividend on cost, ou seja, não para o quanto você vai fazer o dividend yield, né? O quanto que ela distribuiu dividido pelo preço que a cota tá. Mas não olha para o preço que a cota tá, olha para o quanto você pagou. Isso quando você está analisando da sua carteira, né? Já dentro da sua carteira. Olha para quanto você pagou na cota. Porque aí você acha o quanto você está recebendo de dividendo real, né? A porcentagem que você está recebendo real. Porque não adianta você olhar para o preço, porque o preço está variando todos os dias. O dividend yield varia todos os dias, porque o preço varia todos os dias. Agora, se você fazer esse cálculo com o preço que você comprou, seu preço médio ali na cota, e com o dividendo que foi distribuído, cara, você vai saber o dividend on cost, né? Muitas vezes, se você comprou a cota valorizou, e aí distribuiu, o seu dividend on cost está maior que o dividend yield, né, do fundo. Então, cara, isso é legal, uma métrica boa para você saber se suas cotas estão pagando mais no real, né, do que você está vendo ali na distribuição, né. Enfim, dividendo então comentado, falei aqui do dividend on cost, dos gráficos. Vamos para a cotação, né. Cotação, cadê? Aqui, os últimos 30 dias tem caído bastante, né? Como vocês estão vendo. Dia 16, eu tô gravando isso aqui, ó, só pra deixar claro. Eu tô gravando isso daqui do dia 16, deixa eu só confirmar. Dia 16, num domingo.
dia 16, um domingo. Então, o último dia que tem aqui de negociação foi na sexta-feira, no dia 14. E a cota que fechou o mercado, né, é R$ 130 mais ou menos. Só que um mês atrás estava 140 mais ou menos também. Então ela caiu bastante, desvalorizou bastante. Se a gente pegar nos últimos 6 meses, puta, desvalorizou mais. Estava 150, chegou a bater 157 e hoje está 130. Se a gente pegar o máximo, cara, um pouco antes de toda a crise acontecer, né, no mercado, ela bateu quase R$ 212, mano. Uma cota, R$ 212. E aí no auge da crise lá, chegou a, vamos ver aqui, 120 mais ou menos. Cara, caiu quase R$ 100 uma cota. Bastante coisa. Caraca, eu até não sabia que tinha caído tanto assim, né? Enfim, hoje ela tá no vai não vai, mais ou menos, né? Ó, nos últimos 12 meses, isso aqui desde maio. Ela tá no vai não vai, né? E o que isso reflete? 130. A gente pode ver, né? Calma, cadê? Aqui embaixo tá falando o valor patrimonial. O valor patrimonial, o que é? É o quanto, se pegasse todas as participações do fundo nas lajes corporativas lá e vendesse, quanto que receberia, né, por cota. O valor patrimonial do fundo sempre foi constante, mais ou menos ali de R$ 150 por cota. E aí um tempo mudou, né, e chegou, hoje está ali em torno de R$ 170 por cota, né. O que isso representa? Representa que se a gente vender, estou falando de novo para ficar fácil, se a gente vender todos os imóveis do fundo, pegou toda aquela bolada de grana e distribuísse para todos os acionistas, daria R$ 170 mais ou menos por cota que cada um tem. Só que a cota hoje está sendo negociada a 130. Ou seja, ela está tendo um desconto nesse caso aqui. Beleza? E aí qual que é a métrica que a gente usa? A métrica que a gente usa para saber isso é o PVP, que é o preço da cota, 130, dividido pelo valor patrimonial da cota, que é 170 mais ou menos. E isso está dando um PVP abaixo de 1. Quando o PVP dá abaixo de 1, quer dizer que a cota está sendo negociada com um desconto. Nesse caso aqui, o desconto de 23% do valor que ela está realmente valendo. Só que aqui tem um ponto super importante que eu já comentei em outro Fala FI aqui, acho que foi no XPML ou no XPLG, que é o seguinte: esse valor patrimonial aqui é importante a gente saber que é uma empresa que avalia o preço dos imóveis dos fundos, né, dos ativos do fundo. Então, é um pouco subjetivo esse daqui, tá? Quando a gente fala de um fundo de papel e um fundo de fundos, esse valor patrimonial, quem fala, quem diz, não é uma empresa, mas sim o próprio mercado, porque as cotas dos SOFs estão sendo negociados no mercado e os papéis, né, que é o que o fundo de papel investe, estão sendo negociados no mercado. Então o mercado ali dita quanto que é o valor patrimonial. Agora, imóveis físicos mesmo, precisa alguém avaliar aquele imóvel. E para alguém avaliar, precisa de uma empresa e tal. Então esse valor patrimonial aqui, ele é um pouco subjetivo. Dito isso, eu não gosto de olhar tanto para o PVP para fundos de tijolos, tá? Então, fundos de tijolos e fundos de desenvolvimento também não. Dei aqui a minha opinião sobre o PVP nesse caso aqui. Ele está negociado com desconto, mas eu não gosto de olhar por isso daqui não. Eu prefiro olhar para outras coisas, como por exemplo o dividend yield. Eu acho que não só o dividend yield, mas o setor que está envolvido, né? E também, como eu falei para vocês, eu gostei muito disso daqui. Essa perenidade na distribuição, desde 2009 distribuindo dividendos, eu acho isso legal. O que mais que eu gostei? Cadê? Aqui, essa diversificação de 21 ativos, eu achei interessante. Em 4 estados, tudo bem que alguns estados só tem alguns imóveis, mas não importa, eu gostei bastante. Os imóveis também em si são imóveis de qualidade. E o principal, né? Eu deixei de comentar sobre isso. Os imóveis que estão vagos aqui, esses 20% aqui mais ou menos, na verdade tem que olhar aqui, né? Que é abril, estamos aqui. Esses imóveis que estão vagos, 23%, 24% ali, são imóveis de qualidade também. Não são imóveis que estão em localização ruim, nem nada disso. São imóveis com potencial de aluguel. Então, a hora que começar a se ajeitar aqui a nossa vida, né? Não quero falar o nome da doença, nem o que a gente está passando, por causa do YouTube, mas a hora que começar a se ajeitar, eu acho que esse fundo aqui tem potencial sim de, não só esse fundo, desculpa, mas o setor como um todo. O setor de shoppings também eu encaro dessa maneira, o setor de lajes corporativas, de que mais? Estou pensando aqui, lojas do varejo, enfim, eu encaro que vai dar uma subida, não no preço, mas
na perspectiva de valor desses setores, tá? Vamos terminar aqui então falando o geralzão do fundo, tá? Liquidez diária. Existem mais ou menos 29 mil negociações por dia, é bastante líquido. O último rendimento foi 67 centavos bruto, né? Isso deu 0,49%. O patrimônio do fundo é de 2 bilhões de reais, é um fundo bastante grande, tem muitos investidores. Valor patrimonial 170 mais ou menos. E a rentabilidade no mês, né, que foi quanto variou, foi de 0,46%. Variou para cima um pouquinho. Eu acho que isso aqui tá errado, né? Porque é no mês de maio, não é no último mês. Entendi, beleza. E o PVP eu já comentei com vocês. Vamos ver aqui, ó, informações básicas do HGRE. Razão social, se você quiser saber mais detalhes, pega esse CNPJ aqui, taca no site da CVM que vai ter tudo lá. Vai ter tudo que você precisa saber. Mandato de renda, quer dizer que é de tijolos, né? Lajes corporativas, 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, gestão ativa. Cara, eu acho que esse é o geralzão sobre o HGRE. Aqui tem um vídeo do pessoal da Funds Explorer também comentando mais. E aqui tem uma simulaçãozinha de quanto que você teria aplicado 50 mil na poupança e nesse fundo, mais ou menos quanto que você teria em cada um deles. Bom, vou dar minha opinião agora para finalizar o vídeo. Eu sei que já comentei durante o vídeo, mas só para finalizar aqui, acho que terminar a conclusão legal. É um setor, esse setor de lajes corporativas, que sofreu bastante com tudo que a gente está vivendo. É um setor também que tem potencial, né, para dar aquela respirada, mas tem um porém. Para ele ter esse potencial, precisa ter uma diversificação legal e precisa ter qualidade nos imóveis. Sem essas duas coisas, eu não vejo que tem um futuro promissor profundo, tá? Seguinte, eu encaro o HGRE como um fundo legal de lajes corporativas, por quê? Porque tem essas duas coisas que eu falei. Não estou indicando aqui para você comprar esse. Existem outros fundos de lajes corporativas, mas toma cuidado com lajes corporativas que são monoativos. Como assim? Que investem só em um imóvel. Cara, foge disso aí, porque isso aí, na minha cabeça, na minha percepção, tira a essência de você investir em fundos imobiliários, que é você ter uma diversificação boa, né, com pouco patrimônio, né? Pelo menos a minha opinião é essa. Você gosta desse setor de lajes corporativas ou prefere, sei lá, galpões logísticos, shoppings? O que você prefere? Aqui no canal eu já gravei um vídeo falando tudo que você precisa saber, né, desse mesmo formato aqui do MXRF11, né, um fundo de papel que tem uma abordagem um pouco diferente dessa que eu passei aqui para vocês. Então, se você quiser ver o vídeo, clica aqui agora para você não perder o que está por vir, tá? Clica aqui nesse vídeo, tá super simples o vídeo também de entender, de boa. Eu falo nessa linguagem aqui de boa também. Então clica aí para você assistir agora, fechou? Tamo junto, é só o começo e valeu!